Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Marques, advogado, professor, especialista na área de direito de negócios, de direito empresarial, tributário, startups, especialista pela PUC-Rio em direito empresarial, pela FGV do Rio de Janeiro em societário e mercado de capitais e com MBA em direito tributário. Eu estou aqui nesse momento muito feliz e muito honrado atendendo o convite do advogado indispensável para falar um pouquinho mais com vocês sobre advocacia empresarial. Esse tema aqui me é muito querido porque, além de ser o meu dia a dia há 10 anos, também é um tema que eu vejo que as pessoas têm muito medo e existe um mito muito grande sobre isso. As pessoas acham que para você ser um advogado empresarial, você necessariamente tem que estar numa grande banca ou numa grande empresa. E ambas as afirmações são falsas, tá? Por quê? Primeiro, no Brasil, a grande maioria das empresas não são gigantes. Elas não são grandes, corporações, mega multinacionais. A grande maioria, meus amigos e amigas, são pequenas empresas, empresas de médio porte, geralmente de origem familiar. E por que eu estou dando esse dado para vocês? Porque eu quero desmistificar logo de plano uma ideia. A ideia de que você, advogado que começou agora, não pode atuar na área empresarial, a não ser que você esteja num grande escritório ou numa grande empresa. Isso é falso. Você pode abrir o seu escritório sozinho e começar a atuar na área empresarial. E eu digo como? Aquela empresa pequenininha que tem ali no seu bairro, que tem ali do lado da sua casa, ela precisa de um advogado para construir um contrato social, precisa de um advogado para construir contratos do seu dia a dia ou para analisar os contratos que essa empresa fecha. Precisa de um advogado empresarial para poder lidar com as relações entre os sócios, porque geralmente as empresas não são individuais. São raras as empresas individuais. A grande maioria são empresas compostas por, no mínimo, 2 pessoas. A sua grande maioria de origem familiar. Tá? Então, uma coisa que é importante que você entenda é: eu posso ser um advogado empresarial ainda que eu esteja iniciando a minha carreira. Para isso, eu recomendo que você estude bastante a parte contratual. Os contratos são a grande porta de entrada da área empresarial. Se você quer entrar na área empresarial, contratos é uma boa opção. Outra coisa que é importante é que você entenda muito bem, claramente, quais são as diferenças dos tipos societários e o que isso traz de vantagem para uma determinada empresa se enquadrar em um e não em outro. Isso é fundamental, meus amigos, porque não só de sociedade anônima vive o direito empresarial. Na verdade, a grande maioria são compostas por limitadas, mas existem outros tipos societários que, dependendo do tipo do negócio que você for fazer, são mais vantajosos, são mais interessantes para o empreendedor. E você, advogado empresarial, precisa saber disso. É importante também que você entenda um pouco de direito tributário, porque não adianta fazer uma estrutura linda societária, mas que não fique em pé na hora de pagar tributo. Ela precisa ter os 2 braços atuando. Ela precisa atuar na parte tributária e conseguir pagar os tributos, ser uma empresa viável economicamente falando, e precisa também da parte societária bem estruturada. É fundamental, e aí eu ressalto, fundamental, que vocês entendam de uma vez por todas que a área empresarial não é chata e não é difícil. A área empresarial é o seu dia a dia. Você se relaciona com empresas o tempo inteiro. Seja na hora que você abastece o seu carro, seja na hora que você pega o seu ônibus, seja na hora que você vai almoçar, seja na hora que você vai no supermercado, seja na hora que você vai pagar uma conta no banco, todas essas empresas fazem parte do seu dia a dia. E todas precisam de suporte. A academia do seu bairro, a padaria do seu bairro, o supermercado do seu bairro. Não importa o tamanho do seu escritório, não importa a sua expertise na advocacia. A advocacia empresarial também é para você. Tá? E uma coisa que faz parte, a partir de agora, do nosso dia a dia. E guarda essa palavrinha, startups. Por que eu estou falando isso? Porque elas vieram para ficar. E cada vez mais isso se multiplica. E as startups, que são empresas disruptivas, inovadoras, elas às vezes nascem do seu lado. Quando você vai olhar, tem um amigo empreendendo e criando uma startup. Ele vai precisar muito da assistência jurídica para compor um bom contrato social, para compor um acordo de acionistas ou um memorando de entendimentos, para sim enquadrar os seus contratos numa forma bacana para ele, numa forma que proteja ele, que proteja a empresa. Então tudo isso vai demandar a atuação de um advogado especializado na área empresarial, de um advogado de negócios, de um advogado capaz de pontuar
claramente o que é vantajoso para adotar a sociedade anônima, ou a Ereli, ou o MEI, a sociedade limitada, a sociedade em conta de participação, tudo isso. E lembrando sempre, MEI não é tipo societário, tá? O MEI não traz uma personalidade jurídica. Mas por que eu falei do MEI? Porque pode ser uma saída no início para um empreendedor pequenininho, que está ali começando a prestar um serviço, mas quer uma regularidade fiscal, quer o seu CNPJ, quer ter a transparência para o governo, para o fisco, para poder atuar com tranquilidade. Então fica aqui a minha dica. Quem quiser, me segue lá na rede social, no Instagram ou no Facebook. É Prof. Rodrigo Marques, tudo junto. Eu tenho várias dicas legais e eu espero voltar aqui nesse perfil maravilhoso do Advogado Indispensável para trazer novas dicas para vocês. Grande abraço!